Nascido em Campinas, o renomado compositor Antônio Carlos Gomes coleciona homenagens no município. O que muitos não sabem é que essa importante figura nacional está enterrada na Praça Bento Quirino, no coração do município. O maestro deu seus primeiros passos artísticos na banda musical formada pelo pai e os 25 irmãos. Ainda jovem, Carlos Gomes foi para a capital paulista, onde também ganhou fama através dos concertos e composições. Maestro Carlos Gomes, ele não é apenas uma pessoa importantíssima para a cidade de Campinas, mas ele é, ao meu ver, um dos maiores brasileiros da história. Ele é um herói nacional, inscrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria desde o ano de 2017 e é tido como um dos maiores, se não o maior, compositor de música erudita, de música clássica das Américas. Então esse cara que está sepultado aqui, porque os restos mortais de Carlos Gomes estão nesse local que a gente está, é um dos maiores brasileiros da história, sem dúvida nenhuma. Aos 23 anos, Carlos Gomes entrou para o Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Escolhido o melhor aluno por 5 anos, o maestro recebeu uma bolsa de estudos para se aperfeiçoar em Milão, na Itália. Foi então que sua carreira deslanchou. Por vários anos, o músico dividiu seu tempo entre o Brasil e a Europa. Desde muito cedo revelou um talento imenso pela música. E ele não ficou muito tempo em Campinas. Carlos Gomes também compreendia o tamanho do seu talento e foi buscar em outros lugares esse reconhecimento. Ele saiu daqui, foi até São Paulo, de São Paulo foi até Santos. Santos ele se aventurou ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele começou a estudar no Conservatório Imperial à época. Depois, obviamente pelo seu reconhecido talento, ele recebeu a oportunidade, até por intermédio do próprio imperador, de estudar no Conservatório de Milão. E lá ele explodiu para o mundo. Em 1895, o compositor chegou ao Pará, já doente, com câncer de língua e garganta. Por lá, ocupou a diretoria do Conservatório de Música de Belém. Em Belém do Pará, ele já acometido de um câncer de língua e garganta, falece em Belém. E aí começa, na verdade, uma grande epopeia até Carlos Gomes voltar para cá, porque todo mundo meio que queria ficar com Carlos Gomes. Depois da morte do maestro, em 1896, a cidade de Campinas passou a reconhecer ainda mais o valor de Carlos Gomes. E a importância era tanta que, durante anos, se discutiu onde o compositor seria enterrado. Foi só em 1905, depois de quase uma década, que os restos mortais do músico foram depositados no Monumento Túmulo, sob olhares de políticos, artistas e jornalistas de todo o mundo. Houve um pedido do presidente da província de São Paulo, que à época era Campos Salles. Ele requisita o traslado do corpo de Carlos Gomes para ser sepultado. Primeiro, quase ele é sepultado em São Paulo, mas depois ele vem para a cidade de Campinas. Então ele foi homenageado em Belém, ele foi homenageado em várias cidades do Brasil. Ele teve velórios pelas cidades e onde ele passava, ele mobilizava multidões. Quando ele chega aqui, ele é sepultado no Cemitério da Saudade, na capela da família Ferreira Penteado. Esse monumento ele é construído já no começo. Então Carlos Gomes falece no ano de 1896, seu corpo só é trasladado para cá no comecinho do século XX. A escultura que enfeita o Monumento Túmulo na Praça Bento Quirino foi feita por um dos artistas mais consagrados do país, dirigente da Escola Nacional de Belas Artes, Rodolfo Bernardelli. Essa escultura, ela é da data de 16 de setembro de 1905. Então, em 1905 ele vem para cá. Esse é um lugar especial porque é um monumento túmulo dele. Carlos Gomes está sepultado aqui. E a importância desse lugar não é só pela presença dele, que já seria motivo suficiente de muito orgulho, da gente ter muito zelo por esse lugar, do maior compositor de música clássica das Américas, e a gente tem isso aqui no coração da nossa cidade. Andando cerca de 1 quilômetro a partir do Monumento Túmulo está o Largo do Pará, que também faz parte das homenagens a Carlos Gomes aqui em Campinas. A denominação foi dada pela Câmara Municipal do município em 1896 e faz referência ao local onde o maestro morou e faleceu. Existem algumas pistas de onde Carlos Gomes passou, né? Infelizmente a gente não tem mais a casa
do Carlos Gomes, mas a casa do Carlos Gomes ficava aqui no centro da cidade. A gente tem também o Museu Carlos Gomes, também tem a banda Carlos Gomes, então tudo mais ou menos por aqui. No centro a gente tem vários, então Carlos Gomes ele é onipresente na nossa cidade, então ele é reverenciado no país inteiro. A gente precisa abraçar um pouco mais, não só a memória do Carlos Gomes, mas reverenciá-lo como ele merece aqui também. A Orquestra Sinfônica Municipal também contribui muito nos tributos ao maestro. Entre os objetivos do grupo está inclusive a divulgação da música de Carlos Gomes. Carlos Gomes é essencial para a Orquestra Sinfônica de Campinas, tanto que quando ela foi fundada oficialmente, dentre as suas funções, as suas atribuições, também estão a de divulgar a música de Carlos Gomes. Então isso já faz parte do DNA da nossa orquestra. Os músicos que fazem parte da Orquestra Sinfônica de Campinas seguem com a missão de manter viva a memória do maestro. Existe até mesmo um concerto anual dedicado somente a essa figura que marcou Campinas e o mundo. Durante o ano, nos concertos, a gente costuma colocar peças, sejam inteiras, sejam aberturas de óperas. Então nós sempre estamos rememorando a obra. Para nós é um orgulho e um desafio manter a obra do Carlos Gomes sempre viva no público, né, e sempre acessível a todos aqueles que querem conhecê-lo. Parabéns, Campinas, pelos seus 250 anos. Uma homenagem do Grupo Tati.